PEC emergencial, o texto que estava sendo analisado na Câmara dos Deputados foi aprovado. E retomemos o pagamento do auxílio emergencial, mas esse pagamento não pode se dar sem que olhemos para as contas públicas. Não seria necessário uma alteração da Constituição para criar um programa de auxílio emergencial no país. Só tem alteração constitucional porque querem aplicar o ajuste. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Então, Renan, a gente abre a semana ainda sem saber o desenho exato da nova rodada de auxílio emergencial, mas já temos bastante informação agora, né, com a aprovação da PEC emergencial, sobre, primeiro, qual é o limite que esse auxílio vai ter em 2021 e também sobre outras medidas, né, que vieram junto nesse pacote, que na verdade foi uma tentativa do governo de condicionar de alguma forma a aprovação desse auxílio a outras medidas de ajuste fiscal que já estavam nos planos e que já foram propostas, na verdade, algumas delas, desde 2019. A gente até já chegou a analisar aqui em outro episódio do Entretanto, quando o ministro da Economia colocou vários pacotes de tentativas de mudar a Constituição para reduzir despesas obrigatórias do Estado. Sim, houve uma celeuma nessa semana última em torno desse debate, né, Laura? Inclusive com reprodução de várias informações de que haveria um congelamento dos vencimentos dos servidores públicos por 15 anos e todo um debate em torno disso. Acho fundamental que a gente possa conversar sobre esse assunto hoje para você esclarecer mais exatamente o que veio junto aí como esse presente, entre aspas, atrelado ao auxílio emergencial. Então, antes de entrar propriamente no auxílio, eu queria te perguntar como que funciona esse mecanismo, né, que está previsto na PEC emergencial, de um gatilho em relação aos gastos públicos, os gastos e despesas obrigatórias, enfim, para a gente entender melhor, porque é um assunto muito complexo, né, que tem teto de gastos, tem a regra de ouro, agora um outro gatilho sendo criado. Então eu acho que seria bacana se você pudesse começar explicando um pouco melhor o que significa esse texto que foi aprovado da PEC, que não é o que o governo queria ali integralmente, apresentado em 2019 nesse conjunto de pacotes, mas que de alguma maneira aí impacta de fato as regras fiscais. O que tende a mudar com isso, com a aprovação definitiva dessa PEC emergencial? Então, Renan, eu acho que é importante a gente entender que, claro, no fim das contas, o que ocorreu foi mais uma regra, né, mais um limite estabelecido que foi acrescentado a esse emaranhado de regras fiscais que o Brasil já tem. O teto de gastos, a meta de resultado primário, a regra de ouro. E a história dessa PEC é voltar nela também, até para a gente perceber, né, o tamanho da irracionalidade que a gente está criando nesse nosso regime fiscal. Tá? A própria PEC do teto de gastos, que foi aprovada ainda no governo Temer, em 2016. Como é que se faz o controle das contas públicas do país? É como na sua casa. Se você estiver gastando mais num determinado mês, no mês seguinte você vai fazer uma economia para poder equilibrar as contas da sua casa. Portanto, vamos insistir na votação do teto dos gastos públicos, porque isso é uma coisa que diz respeito ao governo, o governo que está cortando no seu orçamento. Ela já tinha lá estabelecido que, em caso de descumprimento do teto de gastos, seriam acionados gatilhos. O que são esses gatilhos? Eram gatilhos automáticos de ajuste de despesas. Então, no momento em que o teto fosse descumprido, em que as despesas passassem desse teto, que a
gente está vendo que está ficando mais restritivo e mais difícil de cumprir a cada ano, né? Já falamos muito disso aqui. Você teria esses gatilhos automáticos entrando em vigor. O que eram os gatilhos que estavam lá previstos na PEC do teto? Basicamente, você proibia a realização de concursos públicos que não fosse para suprir, né, substituir vagas existentes. Você vedaria progressões na carreira de servidores, você também vedaria a possibilidade de se considerar aumentos acima da inflação, ou mesmo de criar novas despesas obrigatórias, que são essas despesas que o governo não pode cortar porque estão obrigadas na Constituição, né? Isso, inclusive, acarreta, esses gatilhos, né, se acionados, acarretariam a vedação de você conceder aumentos no salário mínimo acima da inflação também, porque como o salário mínimo funciona como um piso para várias outras despesas obrigatórias, né, por exemplo, aposentadorias, tem o salário mínimo como piso, outros benefícios sociais, né, estão atrelados ao mínimo. Então, se você concedesse reajustes no salário mínimo acima da inflação, obrigatoriamente isso acarretaria despesas obrigatórias crescendo acima da inflação, o que é vetado nesses gatilhos. Qual o problema? Isso tudo já estava lá na PEC do teto, mas a PEC do teto ela foi tão mal desenhada que passou a haver uma incerteza jurídica sobre a possibilidade, de fato, de acionar esses gatilhos que estavam lá previstos, porque, na prática, o orçamento, quando ele é aprovado, né, na PLOA, que é o projeto de lei orçamentário, né, que é aprovado para cada ano, você precisa já, nesse orçamento, levar em conta as regras fiscais, né? Você não pode aprovar um orçamento que está acima do que o teto de gastos permite, por exemplo, como limite. E o teto colocava o limite, Laura, só para lembrar, a gente já tocou nisso, mas é o que foram as despesas do ano anterior, mais o reajuste da inflação acumulada no período, é isso? Exato, então é a inflação do ano anterior, né, que é repassado, que é o limite máximo de crescimento das despesas totais de cada poder da União no ano seguinte. Então, por exemplo, em 2021, as despesas elas só poderiam crescer seria o teto das despesas de 2020 acrescido da inflação de 2020. Certo, isso é o por que o teto poder, de gastos né? estabeleceu. Isso por poder, tá? Isso só para a União, né? Não entrava estados e municípios. Só que, como eu vinha dizendo, o que aconteceu é que, como o orçamento para o ano ele tem que estar sujeito a esse teto, essa ideia de que você poderia descumprir o teto para acionar os gatilhos, ela acabou ficando sem uma previsão muito clara, jurídica, na verdade. Porque como então, se você precisa aprovar o orçamento no Congresso, sujeito ao teto, como é que você vai descumprir o teto depois? Isso poderia ser crime de responsabilidade. Né? E aí, na verdade, aquilo que já estava lá na regra do teto, que eram esses gatilhos automáticos, não poderiam ser acionados. Então, o governo, em 2019, enviou uma primeira versão desse texto da PEC emergencial, que, na verdade, criava os mesmos gatilhos, essencialmente, só que com outra regra, assim, com uma outra possibilidade de acionamento, que não o descumprimento do teto de gastos. Isso foi, inclusive, sendo alterado, e nessa versão da PEC emergencial que foi aprovada agora, o que ficou estabelecido? Que quando as despesas da União, né, de cada poder, então a mesma coisa que está se referindo ao mesmo conjunto de despesas que está sujeito ao teto de gastos, tá? Quando as despesas obrigatórias dentro desse total de despesas, né, a gente tem dois tipos de despesa, as despesas que são obrigatórias e as despesas que são discricionárias, ou seja, que o governo tem mais flexibilidade, que não estão já previstas constitucionalmente, né, que o governo então pode cortar, né, de maneira mais fácil. Então, quando as despesas obrigatórias, no total de despesas, em que entram também as discricionárias, ultrapassar o limite de 95%,
esses gatilhos, aí novos gatilhos, vamos dizer, vários deles reproduzem os anteriores, mas houve também nesse processo do Congresso, né, houve uma desidratação dessa PEC que retirou algumas das coisas que estavam previstas anteriormente, mas quando você ultrapassar esse 95%, em que as obrigatórias são mais de 95% desse total, né, o que significa que as discricionárias são menos de 5% desse total, né? Aí você aciona esses gatilhos. Que gatilhos são esses, né? Os que ficaram na PEC emergencial. Você deixa de poder criar novas despesas obrigatórias também, como já estava no texto anterior. Você deixa de poder fazer concursos públicos que não seja para substituição, né? Uma coisa que estava e que saiu, a progressão na carreira de servidores deixou de ser um gatilho, estava prevista, como também você vedar essa progressão na carreira, estava previsto no texto inicial dessa PEC, acabou saindo, e também conceder reajustes para servidores acima da inflação ficou vedado. Inclusive o salário mínimo, aquilo que eu mencionei antes, o salário mínimo crescer acima da inflação também não vai poder no momento em que esses gatilhos são acionados, porque isso levaria despesas obrigatórias a subirem acima da inflação, o que não pode. Né? Entendi. Então, na verdade, você criou um novo limite. Que está um pouco mais baixo, digamos assim, do que o teto. Aí é que não. É isso que é o mais curioso e por isso até que a PEC tem sido muito criticada, vamos dizer, por economistas mais fiscalistas, né, que estão mais preocupados com a situação fiscal. O que aconteceu é o seguinte, o teto de gastos, ele já está muito no limiar de ser descumprido, né? Seria, se tivesse bem desenhado juridicamente a previsão para acionamento dos gatilhos naquela regra lá de 2016 aprovada no teto, a gente, na verdade, já estaria acionando os gatilhos com muita facilidade, porque justamente o teto hoje está sufocando já as despesas públicas, né? Esse limite, a gente ainda não está nele. Então, esse 95% aí, né, em que as despesas obrigatórias são 95% das despesas totais, sendo essas despesas totais aquilo que está limitado pelo teto, né? Hoje, né, a gente está em cerca de 92%. A projeção da Instituição Fiscal Independente do Senado é de que esse limite de 95% ele só seria acionado em 2025. Ou seja, ainda faltariam alguns anos, inclusive isso poderia ocorrer até num governo, né, para o sucessor e não para o governo Bolsonaro, né, não sabemos. Mas esses gatilhos, então, que implicariam em não conceder reajustes salariais para servidores, por exemplo, eles só entrariam em vigor em 2025. Bom, isso é uma projeção, né? Não está claro exatamente quando que isso entra em vigor. Nesse momento, na verdade, os salários de servidores já estão congelados por conta de uma outra medida tomada no ano passado, durante a pandemia, que vedou esses aumentos. Então, não é que também hoje você possa dar esses reajustes acima da inflação. Mas pode haver um buraco aí em que haja reajustes, tá? E aí, em 2025, vamos supor, a gente chega nesse 95%, nesse limite, e daí seriam acionados os gatilhos. A questão que ficou colocada mas isso significa que a gente, vamos supor que em 2025 realmente os gatilhos sejam acionados. Isso significa que você ficaria 15 anos sem reajustar, que é aquilo que foi veiculado, né, na semana passada? Não necessariamente, né? O que é... Bom, não tem nada na lei que diga que uma vez acionado o gatilho, que você terá que continuar acionando esse gatilho. Porque ele é anual, verdade, certo? Ele tem que ser aferido a cada 12 meses. Exato. Então, se no ano seguinte, né, você não atingiu os 95%, os gatilhos deixam de ficar acionados. Só que o que se argumenta, né? Que, uma vez que você chegue nesses 95% de despesas obrigatórias, como as despesas obrigatórias elas crescem a cada ano, né? E, do outro lado, o total de despesas está limitado pelo teto de gastos, então não pode crescer acima da inflação. Uma vez que você chegue nesses 95%, o argumento é de que seria muito difícil sair e que, portanto, você continuaria acionando esses gatilhos ano a ano, né? Quase que automaticamente ficaria isso numa cilada, digamos assim.
Se não tiver aumento de receita... Não, receita, na verdade, nem entra na história. Aqui é tudo sobre despesa, né? Porque o teto de gastos, ele só se refere ao total de despesas, independente do que está acontecendo com as receitas. Mas esse teto de gastos, ele veda um crescimento desse total de despesas acima da inflação. Então, vamos pensar o seguinte, né? Você tem um bolo que, vamos dizer que está parado, que só é reajustado pela inflação, na prática está congelado em termos reais, né? E dentro desse bolo, as despesas obrigatórias, elas continuam crescendo, elas vêm crescendo a cada ano, né? Despesas com aposentadorias, com outros benefícios sociais, como abono salarial, benefícios de prestação continuada, salários de servidores, isso vai crescendo. E aí então, dentro desse bolo que está parado, essa fatia obrigatória, ela vai subindo de proporção, né? Tá. Por isso, até que a gente tem visto cair muito o gasto com outras coisas que não são obrigatórias. Por exemplo, ciência e tecnologia, infraestrutura, áreas, né, em que o governo tem cortado a cada ano o orçamento porque tem que cumprir o teto, né? Então, a ideia aí que foi argumentada é a seguinte, bom, quando a gente chegar nesses 95, mesmo que a gente ainda não esteja neles para a União, né, a despesa total ela vai continuar não podendo crescer e aí você vai, então, continuar sempre acima desses 95, e daí vai continuar recorrentemente acionando esses gatilhos. Mas tem um contra-argumento para esse cenário, vamos dizer, isso é apenas um cenário, para deixar claro, né, não está na lei, eu acho que isso que causou muita confusão, ficou parecendo que se tinha aprovado uma PEC em que se dizia lá, olha, durante 15 anos vai ficar congelado o salário. Não, sim, né, pareceu não isso pela repercussão. Cenário. Na verdade, isso é um cenário que foi construído com base nesse pressuposto. Mas, para além do pressuposto que eu falei, também, na verdade, o que se está considerando é que o teto de gastos ele vai continuar valendo da mesma maneira, só com o reajuste do total de despesas pela inflação, por mais 15 anos, ou seja, até os 20 anos iniciais que estavam previstos na PEC do teto de gastos, que foi aprovado em 2016, e aí até 2036 você estaria sujeito ao teto de gastos, e daí seria muito difícil sair dessa situação em que os 95% das despesas obrigatórias é acionado. Qual a questão? O teto de gastos também, no seu texto original, ele já prevê que depois de 10 anos da sua vigência, você tem a possibilidade de mudar o indexador. O que é isso? Ao invés de, por exemplo, reajustar esse total de despesas só pela inflação, passar a reajustar também pelo crescimento do PIB ou por outros indicadores depois de 10 anos. Então, ele já prevê uma revisão possível dentro de 10 anos. O que seria quando? Em 2026. A gente logo chega a esses 10 anos. Depois dessa projeção 2025 ali. Exato. Então, o que pode acontecer? Pode ser também, e também é um cenário perfeitamente plausível e vai depender do governo que estiver lá, do Congresso que estiver lá, né? Mas é perfeitamente possível imaginar um cenário também em que a gente chega nesses 95% do total para as despesas obrigatórias em 2025, e daí em 2026 o teto de gastos é alterado, tal como previsto, e você pode crescer esse total de despesas mais do que a inflação. E aí você não necessariamente vai ficar de novo com esses 95% sendo ultrapassado. Daí o gatilho também não seria acionado de novo no ano seguinte, nem depois, né? Porque aí você ganharia margem de manobra, porque o total de despesas começa a crescer, daí as discricionárias, né, que são essas despesas não obrigatórias, podem crescer também, né? Então, assim, na verdade, o que eu acho que a gente tem que tirar dessa parte da PEC, porque a PEC ela também tem outros elementos relevantes. Para a União, e aí, deixando claro, estou falando da União, tá? Porque tem uma outra parte para os estados e municípios que é diferente. Para a União, a PEC ela não detona nenhum ajuste fiscal imediato. Esse é um primeiro ponto, né? Nesse sentido, ela é um pouco para inglês ver. Ela joga essa ideia de que, olha, estamos deixando
um limite aqui para se gastar com auxílio emergencial. Em compensação, estamos tomando medidas de ajuste, só que esse ajuste, na verdade, não vai recair sobre esse governo, vai recair sobre o sucessor. O que, aliás, também foi o caso no teto de gastos do Temer. Ele inicialmente não era o que estava restringindo mais o orçamento, mas aí ao longo do tempo ele vai restringindo e vai deixando um problema para o governo que vem depois. Os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. Ele cria uma amarra para quem vem depois e não para quem está lá. Então, esse é um primeiro elemento, né? Ele não, nessa parte da PEC, ele, na verdade, deixa um problema para frente, mas também não sabemos o quão apocalíptico é esse cenário lá na frente, porque, como eu disse, pode haver uma revisão do teto de gastos e as coisas podem ser afrouxadas se a gente tiver um governo que queira assim, né? E que tenha maioria no Congresso para alterar essa regra do teto de gastos, tal qual previsto já depois de 10 anos, né? Então, acho que esse é um primeiro conjunto de confusões aí que é importante a gente esclarecer. O que não quer dizer que não seja possível a gente acabar vivendo um cenário, sim, de gatilhos sendo acionados recorrentemente, se, né, for do interesse de uma próxima política, de uma próxima equipe econômica, usar esses gatilhos para forçar um ajuste. E aí, nesse caso, aí sim pode ter um impacto não só para os servidores, mas também para o salário mínimo, né, que tem impactos para o mercado de trabalho inteiro e para outras dimensões das políticas públicas no geral. Né? É que só por princípio já é um tanto perverso e oportunista, né? Você sinaliza para um mercado um ajuste fiscal, uma preocupação com contas públicas, mas no fundo isso fica reduzindo a margem de governabilidade, de prioridades do próximo governo que vai vir, né? Exato. Então, e ainda você acrescenta, né, um outro limite. Nossa, já temos várias regras fiscais, você cria mais esse critério, um critério que, no fundo, também parte do princípio que despesa obrigatória é sempre uma coisa ruim, que despesa obrigatória que está prevista na Constituição é um problema, que você precisa criar sempre mais flexibilidade. Não deveria ser esse o critério sobre onde cortar, né? Você já está, na verdade, definindo prioridades numa PEC, né? Prioridades de ajuste fiscal, e às vezes você tem despesas obrigatórias que têm um benefício econômico, social, etc., relevante, e despesas que são discricionárias que não têm. Então, por que você já está criando essa hierarquia, de alguma maneira, que estabelece um limite que, olha, as despesas obrigatórias não podem passar de um certo limiar, porque aí você tem que cortar elas? Não sabemos, mesmo no caso dos funcionários públicos, né? É tão heterogênea a situação dos diferentes servidores, quer dizer, porque você achar que uma regra que amarra, né, que cria uma camisa de força lá na frente vai resolver a situação e vai melhorar a alocação do gasto público, na verdade é você também tirar das mãos da própria sociedade, do Congresso, a definição das prioridades. Né? E eu acho que é problemático porque a gente já vem fazendo isso e agora temos mais uma dessas regras que parte desse princípio. Mas aí, Renan, a PEC não é só isso, tá? Então tem, para além dessa questão dos gatilhos para a União, você também tem uma outra regra criada para os estados e municípios, primeiro. E essa regra criada para os estados e municípios, aí ela é um pouco diferente. Ela é uma regra em que, se os estados e municípios gastarem mais do que 95% das receitas, aí não é do total de despesas, aí sim entram as receitas, com itens obrigatórios. É o que o ente federativo tributa a receita dele e o que ele recebe de repasse da União também. Na verdade, é o que tributa, é a receita corrente líquida. Então, na verdade, você tem uma situação que é mais complicada de um lado, porque as receitas não estão sob o controle, né, do ente federativo, então você pode ter situações de crise em que as receitas caem, e aí as despesas obrigatórias vão ter uma proporção maior dessas receitas, daí você detona esses gatilhos também. Só que tem um porém. No caso dos estados e municípios, não é mandatório
para o chefe do executivo acionar o gatilho. Se ele passar dos 95% das receitas, e aí, nesse caso também tem uma diferença, já tem 14 estados que estão nesse limite, então não é alguma coisa que vai vir só lá na frente, como no caso da União, né? Mas na hora que você passa do limite, há duas opções, né? Vamos chamar de opções, ainda que haja de alguma maneira uma tentativa de forçar o chefe do executivo a tomar uma delas, né? Ou se aciona os gatilhos, e daí também fica vedado conceder reajustes para servidores acima da inflação, né? Uma série de gatilhos similares. Ou você não aciona os gatilhos, mas aí você também não pode tomar empréstimos da União, enfim, uma série de contrapartidas, né, que a União dá em termos de renegociação de dívida ficam vedadas para aquele ente. Tem uma série de retaliações ali que acabam forçando a que uma declaração que é facultativa do gatilho acaba sendo quase que forçada, porque vai ter uma pressão da opinião pública, né, enfim, que vai ser muito marcada, né, nos estados. Então é isso, assim, na verdade se coloca uma restrição que tá bom, você não quer acionar o gatilho, quer dar reajuste para os seus servidores, ok, mas nós, União, também não nos responsabilizamos pela sua situação futura de endividamento, né? Na prática é um pouco isso. Por outro lado, como aí nesse caso o limite é em relação às receitas e não em relação ao total de despesas, o Estado e o município também tem sempre a opção de elevar impostos, por exemplo, né? Ou se ele arrecadar mais porque a economia está crescendo, também pode ficar mais fácil ele cumprir com esse limite, né? Ele ficar dentro desse limite. Tem elementos que tornam mais difícil a situação para os estados e municípios, mas também tem uma flexibilidade maior, porque a da União ela está só sobre o total de despesas, que por sua vez está restrita pelo teto de gastos, que coloca uma dificuldade adicional aí para que os gatilhos não sejam acionados, né? E aí tem um terceiro eixo ainda, antes de entrar na questão do auxílio emergencial, né? Esse mais imediato, a parte mais imediata, de efeito mais imediato, eu diria, da PEC, para além de afetar os municípios e os estados que já estão nesse limite de 95%, que vão ter que já responder, né, acionando ou não os gatilhos agora, né? Tem também uma outra previsão nessa PEC, que é a seguinte, a de reduzir benefícios tributários. O que é isso? Isenções fiscais de diferentes tipos, tá? E é da seguinte maneira, já agora, esse ano, tá? O governo federal, ele tem 6 meses para apresentar uma proposta para reduzir em 10% os atuais benefícios tributários concedidos pela União. E ele também tem uma meta para que nos próximos 8 anos ele basicamente reduza de 4% para 2% do PIB o total de benefícios tributários concedidos, tá? Qual a questão aí? Hoje, os benefícios tributários concedidos, né, eles até representam um valor alto. Com isso, claro, você poderia gerar mais receitas, porque você está abrindo mão de arrecadar por meio desses benefícios tributários concedidos, né? Isso em 8 anos, né? Se você está falando em reduzir pela metade, na verdade um esforço que já seria significativo de redução desses benefícios. Não há aí, né, muito claramente uma definição de quais seriam, e a gente precisaria estudar, né? Acho até que tem isenções fiscais que deveriam mesmo ser cortadas, mas não está muito claro exatamente qual é o custo econômico, o benefício econômico de cada uma dessas medidas, né, de cada uma dessas isenções, então de onde seriam cortados esses benefícios. Mas, para além disso, tem um problema maior. Tem um monte de exceções, já na PEC emergencial, de benefícios tributários que não vão poder entrar nessa redução, tá? Que não vão poder ser cortados. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, o regime especial do Simples de tributação, tá? De empresas que estão no regime do Simples, o ProUni,
a desoneração da cesta básica. Então tem vários itens que o Congresso colocou como exceções aí e que, portanto, não vão estar sujeitos a esses ajustes, a esses cortes. E aí, na prática, o que sobra dos benefícios tributários já é mais ou menos metade do total que a gente tem hoje. Já esse ano, 10% do que sobrou aí vai ter que ser cortado. É um problema, porque não está claro exatamente o que sobrou, de onde vai sair. Por exemplo, tem isenções agrícolas, tem isenções também para setores da indústria, tem desoneração da folha, mas tem, por exemplo, isenção para medicamentos, tem uma série de isenções, não está claro de onde vai sair, qual é o impacto econômico, ainda mais durante um ano de crise como esse, né, que você retirar esses benefícios tributários terá. E tende a deflagrar um conflito em torno desses setores aí que estão beneficiados para ver quem vai acabar perdendo primeiro, né, o benefício antes. Exato. Inclusive, por exemplo, a gente já discutiu aqui, né, uma proposta de reforma tributária que estava no Congresso, que até agora não foi pautada por uma dificuldade justamente, né, de ser uma reforma que de alguma maneira penaliza os setores de serviços em relação à indústria, e de fato os setores de serviços hoje são subtributados em relação à indústria. Uma das propostas que tinha surgido para os setores de serviços a apoiarem a reforma tributária era fazer mais desonerações da folha, porque setores de serviços gastam muito com salários, né, com mão de obra, e seriam beneficiados. Agora, se você vai precisar cortar desonerações da folha, você cria até mais dificuldade, por exemplo, para aprovar a reforma tributária. Quer dizer, então você você exacerba mesmo esses conflitos. E, para além disso, você tem essa regra de que em 8 anos, né, essa meta já lá na PEC, de que em 8 anos você vai precisar reduzir pela metade, em proporção do PIB, os benefícios tributários totais, só que metade desses benefícios não está tá na exceção, ou seja, na prática você vai ter que zerar todo o resto em 8 anos, né? E não parece tão viável, inclusive politicamente, você zerar todos esses outros benefícios tributários, né, que beneficiam diferentes atividades econômicas, setores da sociedade, dessa maneira em 8 anos. Então você também deixa outro problema aí para o seu sucessor, né, que lidar, enfrentar esses setores, sendo que, na verdade, entre as exceções, por exemplo, o Simples ou mesmo a Zona Franca de Manaus, há muitos argumentos para que se reduza essas isenções. Então, também não está claro por que esses ficam livres dessa redução, né, e os outros vão basicamente ser zerados. Será que não teria um caminho mais equilibrado, politicamente mais viável, economicamente mais eficiente de lidar com essa situação? Então, tem aí mais uma bomba relógio, vamos dizer, deixada pela PEC emergencial. Que fica claro que fizeram de uma maneira muito apressada e atabalhoada também, né? Sem justificar, por exemplo, essas exceções, a maneira como se tramitou, né? Foi a política ali, né, que atuou também para tirar alguns setores, né, algumas isenções em particular dessa regra. Claro, a política ela também atuou para o bem em vários casos, né? Então, a PEC emergencial que estava proposta inicialmente, ela também eliminaria o piso para saúde e educação, ou também em algum momento se discutiu fundir o piso para saúde e educação. Isso acabou saindo, então isso não passou, né, no texto, que era uma parte bastante problemática. Sim, né, que talvez fosse um bode na sala também, né? Colocaram para então poder passar ali no meio do caminho, digamos, e ficar mais aceitável no final. Há quem considere isso. Por outro lado, tirar esse piso de saúde e educação já estava nos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde que ele começou o governo. Ele vem propondo isso, ele vem falando, inclusive quando se questionava a possibilidade do teto de gastos se sustentar, né, quando ficou claro que é um teto insustentável, que estava colapsando, o Paulo Guedes chegou a responder lá no início do governo, no primeiro ano de governo,
não, nós não vamos mexer no teto, nós queremos quebrar o piso. O que é quebrar o piso? É justamente se livrar dessas amarras constitucionais, vamos dizer assim, né, que fazem com que haja uma exigência mínima de recursos para saúde e educação e outros pisos, né, a indexação, por exemplo, dos benefícios sociais ao salário mínimo, né, ele queria desindexar, e isso parece que a política não deixou que avançasse, né, pode ser por um bode na sala, pode ser simplesmente porque não há condições para fazer isso hoje, mas o fato é que isso saiu da PEC e até por isso também há um descontentamento, vamos dizer assim, de setores mais fiscalistas, mais preocupados com a situação da dívida pública com o formato final que a PEC tomou, né? Dúvida nenhuma, é motivo de celebração, também, né? Porque, de fato, seria uma derrota gigantesca para o projeto constitucional de 1988, que prevê que serviços públicos essenciais precisam ser prestados e financiados adequadamente. E que são deveres do Estado, né? E que, enfim, toda a questão da vinculação das receitas também, né, para essas áreas acabou não sendo alterada. Houve, né, no texto da PEC a tentativa de colocar uma regra, uma palavrinha, né, um conceito de que os direitos sociais da Constituição, lá do artigo 5º, se eu não me engano... Artigo 6º. Artigo 6º. Então, estariam restritos ao equilíbrio fiscal intergeracional. Isso poderia criar uma série de problemas. Primeiro, porque esse conceito não está exatamente claro, mas do ponto de vista, por exemplo, né, na hora de judicializar, e aí você entende mais disso do que eu, mas direitos sociais que são, né, demandados na justiça, que não foram concedidos, o juiz poderia dizer, olha, não dá para conceder isso aqui, esses medicamentos, ou o que quer que seja que seja demandado por um cidadão, né? Porque isso fere o princípio do equilíbrio fiscal intergeracional. Então, isso estava sendo lido, inclusive, como uma tentativa de sujeitar, de realmente limitar e mudar, né, uma parte muito do coração da nossa Constituição aí, né, e isso acabou sendo retirado também do texto. Então, no fim, assim, ficaram vários problemas. A PEC emergencial, ela é ruim, na medida em que ela tampouco resolve o problema de insustentabilidade do teto de gastos. Continuaremos, né, com impasses no orçamento até a revisão do teto acontecer. Mesmo esses gatilhos sendo acionados lá em 2025, isso tampouco vai resolver a situação e já está, né, definindo, como a gente falou, prioridades de ajuste fiscal para um próximo governo, cria um emaranhado de regras, quer dizer, ela é uma PEC ruim. Por outro lado, também é verdade que vários itens problemáticos saíram e que ela não tem um efeito no curto prazo tão grande quanto aquilo que a equipe econômica desejava, né? Pelo menos para a União, né? Pelo menos para a União, né? E embora esses benefícios tributários essa redução de 10% já vai ter que acontecer agora esse ano, então o governo vai ter que mandar uma medida nos próximos 6 meses dizendo de onde vai cortar benefícios tributários num ano de crise econômica profunda, é o que parece, né? Pelo menos nesse primeiro semestre, a projeção talvez até de uma recessão, dado o descontrole da pandemia e essas novas medidas de lockdown, né, ou medidas restritivas que estão tendo de ser adotadas por prefeitos e governadores. Sim, Laura, e agora a questão do auxílio, né, porque primeiro que foi embutida nessa discussão, acho que esse é um dado interessante para pensar, porque a princípio não teria nenhuma associação, né, imediata ou direta entre a discussão do auxílio e esse ajuste que o governo já vinha tentando desde 2019, como que ficou a questão do auxílio, que pareceu ser uma moeda de troca que o governo utilizou para politicamente viabilizar essa sinalização de um ajuste fiscal, mas um auxílio muito inferior ao que se esperava e o que parece ser necessário para esse momento de agravamento da pandemia e de também intensificação das medidas de isolamento nas cidades e estados brasileiros, não é isso? É isso, Renan. Na verdade, o governo, né, sabia que o Congresso e a sociedade estavam demandando esse auxílio. Aliás, a situação, né, já está dramática, então desde janeiro que as pessoas não recebem o auxílio. Se acabar com esse auxílio emergencial, o que vai ser da gente? Se não tô nem abrindo porta de emprego e o índice de corona tá aumentando.
Só esse ano já perdi foi 4 pessoas da minha família. A pandemia, ela está no seu pior momento, quer dizer, é muito difícil, né, inclusive para prefeitos e governadores, conseguir manter essas medidas restritivas que são necessárias, considerando o colapso no sistema de saúde, sem criar algum mecanismo para transferir renda para as famílias que vão ficar sem renda, né? Nesse momento, sobretudo trabalhadores informais, autônomos, etc. Então, a demanda e a pressão por uma prorrogação do auxílio, ela era muito grande, e aí o governo, né, falou, bom, tá bom, eu vou fazer uma coisa aqui para autorizar a gente a gastar com um pouco mais com o auxílio. Em compensação, nós precisamos de medidas que sinalizem para o mercado que a dívida pública não vai sair de controle, etc. Né? Embora a PEC tenha sido desidratada, né, de alguma maneira, é isso, o governo, na prática, né, ele tenta fazer uma venda casada, ele coloca, ó, eu tenho o auxílio aqui, eu te dou o auxílio, mas aí você também leva, né, junto com o auxílio de bônus, essas medidas aqui de ajuste que, inclusive, vão afetar futuros governos, né? Não precisava, para aprovar um orçamento para uma nova rodada do auxílio emergencial, de uma PEC, de uma emenda à Constituição. Não precisava. Na verdade, era possível, e isso hoje já está chegando um pouco mais a uma discussão jurídica, que inclusive envolve TCU, etc., órgãos de controle, mas o fato é que já há a possibilidade, né, dentro do nosso regime fiscal, de se realizar créditos extraordinários que então passam por fora do orçamento aprovado para o ano, tá? Para coisas imprevisíveis, vamos dizer assim, né? Para gastos imprevisíveis. Mas havia também um certo temor de que esse crédito extraordinário, passando por fora do teto de gastos, poderia ser considerado crime de responsabilidade. Então o governo também aproveita a PEC emergencial para colocar lá já a previsão de edição de créditos extraordinários, que na verdade poderiam ser editados por medida provisória, mas... Enfim, está lá já que o governo vai editar essa medida para liberar esse crédito extraordinário até o montante limite de 44 bilhões de reais no ano de 2021. E aí vale a gente entender a magnitude, né? O que quer dizer esses 44 bilhões de reais? A gente está falando de 15% do que foi gasto com auxílio emergencial no ano passado, em 2020. Tá? Um valor muito inferior. E as estimativas são de que esse valor ele permitiria pagar, se a gente somar com o Bolsa Família, né? Porque você não está tirando o orçamento do Bolsa Família da história, ele continua no orçamento. Então, nesse caso, você manteria, vamos dizer, os beneficiários do Bolsa Família com aquilo que eles já recebem, acrescentaria esses 44 bilhões, e aí você conseguiria, com isso, beneficiar mais ou menos 45 milhões de pessoas por 5 meses com R$250. Esse é o cálculo atual. Só que, veja, R$250 já é menos do que os 300, com os quais a gente acabou o ano, os últimos 4 meses do ano. E bem menos do que era originalmente, né? Os de 600 originalmente era 600, exato. Já tinha passado para 300. Quando passou para 300, os números de pobreza e desigualdade já começaram a subir. Aquilo que a gente tinha conseguido neutralizar, né? Que era o impacto na desigualdade no mercado de trabalho de 2020, com os primeiros meses do auxílio, já vinha, né, não sendo suficiente, né, os R$300 para conseguir a mesma coisa nos últimos meses do ano. Aí você tem os 3 primeiros meses do ano sem auxílio nenhum, ou seja, as pessoas já sem nenhuma renda, e aí agora o que você tem é muito menos do que antes, mas, além disso, para um universo de beneficiários menor. Quando eu falei aqui 45 milhões, é bom a gente lembrar que o auxílio emergencial em 2020 ele beneficiou 75 milhões de pessoas. E a gente ainda não sabe, na verdade, isso é só uma estimativa para a gente ter uma ideia do que dá para fazer com esses 44 bi. Porque mas os valores não foram definidos ainda, né? Não há um prazo, pode ser período, menos, valor. Pode ser menos do que 44 bi, esse é o limite máximo. Não sabemos, e falta o governo ainda enviar,
né, uma proposta que diga, então, quem vai ter direito, se vai ter que ter novo cadastro, se as pessoas que foram beneficiárias, como é que você vai restringir esse universo? As pessoas que já recebiam não vão mais poder receber, quem não vai poder receber exatamente, qual vai ser o valor e por quanto tempo? E o fato é que a situação da crise sanitária está totalmente descontrolada, né, Renan? Então, assim, já é um erro enorme a gente ter fixado um limite de antemão para o gasto com auxílio, dado que a situação de emergência, né, que justificou o auxílio em 2020, ela permanece, não só permanece, como ela ainda é pior hoje do que ela era em 2020, né? E é um limite para todo o ano de 2021, né? Para o ano de 2021. Então, você... ao colocar na PEC esse limite, né, que aí, claro, também foi uma tentativa de sinalizar para o mercado, etc., que não vai sair de controle essa abertura de espaço para o pagamento do auxílio, mas você, na verdade, está indo na contramão, né, do que seria demandado no momento, inclusive fazendo muito diferente do que em 2020. Né? Em 2020, o Congresso, de alguma maneira, ainda que o governo não, a equipe econômica, como a gente sabe, ela propôs inicialmente um valor que não só era de R$300, mas para um universo muito pequeno de beneficiários e por pouco tempo. Então, o custo estimado pela equipe econômica do auxílio emergencial lá no início da pandemia, há um ano atrás, era de 20 vezes menos do que o que acabou custando o auxílio no ano passado inteiro. Né? Então, ali já não era isso que o governo queria, mas o Congresso acabou entendendo, né, dada a pressão também da sociedade civil, a necessidade de se fazer um programa muito mais amplo e generoso, e pecar pelo excesso, nesse caso, foi fundamental para evitar, inclusive, uma queda do PIB que poderia ser o dobro da observada, até mais. Né? E o próprio governo celebrou, né, que a queda não foi tão significativa quanto as projeções indicavam. Se esperava que a gente ia cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Exato, e graças ao auxílio emergencial, né? Certamente não foi graças ao controle da pandemia, que a gente sabe que não foi feito. Aliás, as políticas nessa área foram desastrosas. O governo não tem se destacado nesse campo, exatamente, né? Não, e tampouco se destacou em outras áreas, por exemplo, crédito a micro e pequenas empresas, né? Outras coisas que a gente sabe que não foram suficientes. Então, o auxílio foi fundamental, não só do ponto de vista econômico, como também para salvar vidas, né? Num contexto em que as pessoas precisavam se alimentar, sobreviver e, ao mesmo tempo, as medidas, né, sanitárias tinham que ser tomadas. Aí a gente chega em 2021 e não responde, dessa vez, à altura dos desafios e da crise, né? Então, aquele consenso, aquela unanimidade, inclusive, que foi conquistada para aprovar o auxílio emergencial em 2020 no Congresso, ela não existiu em 2021. Pelo contrário, a gente vê medidas que nada têm a ver com o auxílio sendo passadas, inclusive que não nos ajudam nesse processo de recuperação, enquanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, o governo Biden, que está conseguindo vacinar a população, né, ao contrário da gente, que está tendo um ritmo muito lento também nesse aspecto, aprova um pacote de 1,9 trilhão de dólares com novo auxílio, cheques para as pessoas e uma série de outras medidas em diversas áreas. Ou seja, o mundo está pensando de novo em 2021 em salvar a economia, as vidas, né, e atuar à altura dessa crise que permanece. E no caso do Brasil, a gente virou uma chave, né, sendo que a gente está com uma situação muito pior do que a de outros países, como sabemos, né? E isso tende a trazer consequências sociais e econômicas, né, bastante ruins, ainda que a gente possa ver alguma recuperação no segundo semestre. O fato é, o PIB brasileiro em 2021 ele vai crescer menos do que de outros países, do que a economia global, ao contrário de 2020, quando o auxílio emergencial fez com que o Brasil tivesse um tombo, sim, né, a maior queda do PIB da série histórica desde 96, caiu 4,1%, os números do IBGE agora já foram divulgados para o ano passado,
Mas a Argentina, por exemplo, o México, né, são países que tiveram uma queda do PIB que foi mais do que o dobro dessa observada no Brasil, e o auxílio emergencial tem um grande papel em explicar, né, esse nosso desempenho relativo que foi favorável no ano passado. Em 2021, infelizmente, não será assim. E aí, Renan, o que você separou pra gente dos ouvintes de dúvidas, sugestões ou comentários pra gente responder aqui? Sim, Laura, incentivar o pessoal, nossos ouvintes, a enviarem as questões que tiverem, então pode ser sugestão de pauta, dúvidas que surjam, enfim, comentários, tanto por e-mail, pro entretanto, podcast@gmail.com, quanto pro nosso Telegram também, mensagens de áudio, pra gente botar aqui nos episódios, que é o entretanto_pod. E eu peguei aqui uma dúvida que veio da Laiana Castro, uma ótima questão que ela traz. Ela pergunta se existe algum tipo de lei ou medida no âmbito internacional que pode obrigar o Brasil a adotar ações mais drásticas para o controle da pandemia aqui no país. Ela pergunta ainda, complementando, como o direito internacional aborda essa questão que diz respeito a todos os países, afinal as variantes circulam pelo mundo todo. Então é uma excelente questão que a Laiana traz, né, e que a gente fica com essa dúvida, porque de fato a pandemia ela tem um caráter global, mas os estados são soberanos nacionalmente, né, e tem sempre essa tensão entre o que a gente faz no âmbito doméstico e o que acontece no plano internacional. Infelizmente, né, é um processo ainda muito difícil de construção das relações internacionais, ainda mais quando você tem a emergência de governos de extrema-direita que adotam um discurso que eles chamam de antiglobalista, né, contra as instituições multilaterais, como a própria OMS, se torna muito difícil fazer essa harmonização entre o que é o direito, né, interno e o que é o direito internacional. A OMS ela foi fundada em 1918 e ela não tem um caráter de ordens vinculantes, né? Ela não pode obrigar nenhum Estado-nação a cumprir os seus protocolos e recomendações. O que ela pode fazer com base na ciência, nas evidências, nas pesquisas, né? Ela tem esse compromisso muito sério do ponto de vista da saúde, é justamente editar protocolos, recomendações e estudos que subsidiem os países, os governos nacionais, a poderem agir nesse momento de pandemia. A OMS ela baseia a sua ação num regulamento sanitário internacional, que é uma norma bastante complexa, que orienta a ação da OMS nesses casos de pandemias globais, como a que a gente está vivendo agora na Covid-19. Mas, infelizmente, não há um tipo de sanção, ou seja, um país que não cumpre, né, que diz que não vai estabelecer uma política de isolamento social, de distanciamento, que não vai adotar uma política massiva de vacinação compulsória, né, como várias vezes o governo brasileiro, o próprio presidente, declarou que não iria embarcar, desconfiando da OMS e etc., né, não há como haver uma sanção, né, porque ela não tem esse poder em relação aos seus Estados-membros, mas sem dúvida nenhuma ela tem um papel que é fundamental para poder passar essas orientações, e não fosse a OMS, certamente a gente teria um descontrole ainda maior no mundo todo da pandemia da Covid-19. E o que você selecionou, Laura, de dica para os nossos ouvintes nesse episódio? Então, Renan, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi lançado pelo Brasil Lab, lá da Universidade de Princeton, um documentário, na verdade um tributo da Angela Davis à vereadora Marielle Franco, chamado Irmã Companheira. Como a gente também, nesse último domingo, 14, fez 3 anos, né, a morte, o assassinato da Marielle Franco, eu acho que é uma dica boa. A gente realmente ainda espera saber um dia, né, quem foi que mandou matar a Marielle, mas é muito bonito esse tributo da Angela Davis à Marielle Franco. Eu acho que, para além da questão dos 3 anos da morte da Marielle, o lançamento no Dia Internacional da Mulher é bastante oportuno. O documentário está disponível no YouTube do Brasil Lab Princeton University. Sem dúvida, Laura, excelente dica, e essa questão ainda está para ser respondida, né? Quem mandou matar Marielle Franco
e por que isso tudo aconteceu. Acho que são questões ainda bastante centrais para a nossa democracia hoje, para que a gente consiga avançar de fato. Até a próxima semana. Até terça-feira, pessoal. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.